palavra de conforto para as mães de famílias que sofrem com seus filhos envolvidos em crimes, né, com algozes e vítimas. O que nós poderíamos, né, o que você poderia falar? Nem todos os filhos vêm de laços de afeto. E muitas dessas famílias que recebem essas entidades difíceis não necessariamente são inimigos do passado. Há circunstâncias em que determinadas almas, numa condição espiritual bem mais elevada, se comprometem no socorro daqueles que ficaram na retaguarda. Então, filhos difíceis, eles se originam basicamente de duas circunstâncias. Ou são laços de desafeto, que fazem com que a relação seja horrível, desgastada, machucamentos recíprocos, ou são alguém de muito elevado que possui um laço de afeto por ele que ficou para trás. Então, espíritos aceitam o comprometimento de resgatar entidades das sombras e trazê-los para a luz. Então, são mães extremamente dedicadas que amam seus filhos apesar das condutas equivocadas que eles têm. Elas estão sempre nas filas do domingo, nas penitenciárias, esperando para ver os seus filhos amados, mesmo sendo eles espíritos difíceis. Então, nessas circunstâncias em que existe conflito de parte a parte, é preciso harmonizar para que a gente consiga ter mais êxito nesse processo. E naqueles outros em que o amor nos toma, apesar dos equívocos dos nossos filhos, é preciso reconhecer que quando se faz isso, se faz por amor. Então, consequentemente, há um amparo espiritual imenso que é concedido a essas famílias para que as mães consigam exercer o seu papel de afeto, ainda que não seja correspondido. E se, por exemplo, ela lida com os filhos e os entrega a eles amor o tempo todo, eles não correspondem, após a desencarnação, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, com os benefícios pagos pela ingratidão, eles se sentem compromissados a um processo de progresso, porque lá irão reconhecer o tanto que receberam e o tão pouco que deram. Então, acaba sendo de tal forma que um benefício nunca se perde. Elas vão se entregar, mas, ao mesmo tempo, elas receberão de volta o benefício de ver os seus filhos se movimentando na direção do progresso. E se elas desistirem deles, eles se acomodarão espiritualmente no raciocínio de que as suas próprias mães os abandonaram. Então, nós não abandonamos para impulsionar o progresso deles, ainda que durante toda uma existência a gente não veja o fruto desse comportamento. Recomendo a leitura das questões 190 e 191 da obra O Consolador, que fala sobre filhos desse jeito, e o capítulo 34 do livro Encontro Marcado, filhos que têm problemas de relacionamento conosco. Isso talvez nos ajude a encontrar a solução de algumas das dificuldades que estamos vivendo nos dias de hoje.